Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Eu espero que bem. Eu sou André Godoy. Esse aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 31 de outubro de 23, terça-feira. Dizem que às vezes a história se repete, né? O duro é que tem hora que parece que isso é verdade, né? A última vez em que eu vi uma quantidade grande de pessoas ser feita de trouxa foi na época da, do vírus, 2020. Tá? As pessoas foram apresentadas a um falso dilema: a economia ou a vida. E aí surgiu até o famoso slogan, né? Fique em casa, o slogan da esquerda. Fique em casa, economia a gente vê depois. Por que isso era um falso dilema? Porque é impossível você viver se a economia não estiver bem. Né? Você não é um ser de luz, nem eu. A gente precisa comer 3 vezes ao dia, a gente precisa de vez em quando comprar uma roupa, de vez em quando precisa ir ao dentista, certo? Nós somos matéria, nós não somos espírito. Então, essa história de que vamos salvar vidas primeiro e a economia a gente vê depois, era um falso dilema. Né? Tudo bem, 99,99% do mundo foi feito de trouxa. As consequências agora estão aí fora, né? Estampadas aí em tudo quanto é jornal. A economia vindo abaixo, né? Aos pedaços. Mas agora já foi. Enfim, eu não estou aqui para falar disso, estou aqui para falar de um outro falso dilema e que curiosamente está sendo posto na mesa por uma personagem que também participou do Fique em Casa, a dona Ana Botim. Já ouviu falar dela? Ana Botim é a herdeira do Santander. Na época da pandemia, ela foi uma das que. Ela é meio ligada àquele pessoal do grupo Bilderberg e tal. Um bando de herdeiro cretino, de herdeiro idiota, né? Que em vez de usar o dinheiro para viver a vida, não, eles querem usar o dinheiro deles para atormentar o resto do mundo. Eles querem usar o dinheiro para dizer como é que você tem que educar seu filho. Eles querem usar o dinheiro deles para dizer como que você tem que comer, como que você tem que se vestir, né? Tudo isso. Ela faz parte dessa panelinha. E tanto é uma idiota que você vê, né? Se ela gastasse mais tempo cuidando do banco da família dela, o Santander não estaria na merda em que está, certo? Você vê como no fim, diria Platão, né? A maldade é a outra face a maldade e a burrice são as duas faces da mesma moeda, né? Enfim, mas essa gente não aprende, então a dona Ana Botim, ontem na Espanha, deu uma declaração que a imprensa brasileira gozou quando ouviu. Ela disse o seguinte sobre a fala do Marginal, né, o presidente aqui da Ilha da Caveira, o Lula. Ela fez uma declaração, ela deu uma declaração. Então a herdeira do Santander falou o seguinte: presidente global do Santander, Ana Botim, não crê, diferentemente do mercado financeiro nacional, que um eventual descumprimento do déficit fiscal gerará grandes problemas. Ela não crê que isso gerará grandes problemas. Para ela, o mais importante é que o Brasil cresça expressivamente. O mais importante é que voltemos a crescer. As contas fiscais vão se equilibrar. Olha que bonitinho. Né? Isso que eu estou lendo para você está num site chamado Brasil 247, né? Que é um site vagabundo aí desses disque, financiado pelo Lula. Né? Pra você ter uma ideia, assim, aquele banner, logo na entrada do site tem propaganda da Prefeitura Carioca. Totalmente chapa branca o site. Mas a gente tem que consultar. Aliás, eu recomendo, sempre consulte os sites esquerdistas, para você ter uma ideia do que está rolando. Inclusive a manchete da matéria é a seguinte: banqueira diz que crescimento da economia brasileira é mais importante do que o ajuste fiscal. Isso aqui não te lembra a história de que salvar vidas é mais importante que a economia? E o irônico, né? A mesma personagem, uma das, né? Então assim, de novo,
estão querendo te fazer de trouxa, né? Se você nunca estudou economia, você não tem a obrigação de saber o seguinte. Quando o governo deve, quando o governo tem dívidas, ele vai comprometer o crescimento do país. É impossível fazer o que esta filha da puta dessa mulher está sugerindo. É impossível você primeiro crescer e depois a dívida se ajusta sozinha. Você não vai crescer. Se você está num, se você é um país que deve, você não vai crescer. É simples assim. Por que você não vai crescer? Porque praticamente todos os recursos disponíveis, ou parte substancial dos recursos disponíveis, serão demandados pelo próprio Estado, porque ele precisa fechar as contas dele. Então, praticamente o que houver de poupança interna ou trazida para o Brasil, enfim, ela vai ser sugada pelo Estado, pelos políticos. Por quê? Porque eles têm que fechar a conta deles. Ou seja, não vai sobrar dinheiro para o crescimento econômico. É uma questão contábil. Dinheiro não dá cria. Tá? O R$ 1 que você gastou em pipoca, você não poderá gastar em amendoim. É simples isso. Tá? Então, assim, o que ela está fazendo aqui, de novo, é a mesma coisa do dilema o falso dilema entre economia e vida. Tá? Esse dilema entre crescimento econômico e ajuste fiscal é mentira. Isso é mentira. Não caia nessa. E se você ouvir alguém falando sobre isso, intervenha e se manifeste. Não deixe mais essa mentira se propagar. Falar, não, é uma escolha, né? A gente tem que escolher entre crescimento e ajuste fiscal. Não, não é uma escolha, é uma necessidade. Você já viu alguém endividado prosperar? Não, né? É impossível. Por quê? Porque ou você prospera ou você gasta. Não tem como você fazer as duas coisas. Então, de novo, estão querendo fazer você de trouxa. E, de novo, a mesma filha da puta, a mesma mulher que já fez isso lá atrás, né? A Ana Botín, a herdeira do Santander, de novo volta ela em cena, criando, pondo de novo, jogando gasolina num falso dilema. Né? Ah, vamos escolher entre crescer e ter contas públicas saudáveis. Né? Então, assim, abra o olho, porque aparentemente, como a imprensa tem que pôr pano quente, né? Porque tal um diz que o Lula diz uma coisa, o Haddad diz outra, tal. Aí de repente surgem essas criaturas aqui das profundezas do inferno, né? Das profundezas da puta que pariu, na verdade, né? Não é nem do inferno. Para criar esse ruído. Falar, não, olha, então, vamos primeiro crescer, depois a dívida se ajeita sozinha. Aqui, isso não existe. Isso não existe. O que ela está falando aqui é uma violação das leis básicas da contabilidade nacional. Tá? Podemos fazer depois um vídeo, se você quiser, sobre esse assunto. Enfim, o link da matéria eu vou deixar aqui embaixo. Mas saiba que é uma coisa impossível. Tá? Estão querendo te fazer de trouxa. De novo. E são as mesmas pessoas. Então, assim, eles não prestam e você, né? Se você nunca foi enganado, ótimo. Se você já foi enganado uma vez por esse pessoal, então abre o olho, né? Vai cair nessa de novo? Não, né? Certo? Porque o que eles querem é tocar fogo no Brasil. Tá? Bom dia pra você.